Nessa noite quero pensar com os irmãos sobre esse processo de aprender, né? Aprender, irmãos, é algo que faz parte da nossa vida inteira. Todos nós estamos aprendendo algo novo dentro de cada nova etapa da nossa vida. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce grande. O que nasce grande é filhote de baleia, né? É filhote de elefante, é monstro. Nós nascemos pequenos e vamos crescendo e vamos aprendendo, né? Até para comer a gente precisa ser ensinado. Ou seja, a nossa vida toda ela passa pelo constante processo de ensinar e aprender, ensinar e aprender, ensinar e aprender. Alguém disse que a experiência do aprender ela é tão necessária para que nós possamos ter uma visão de quem nós somos diante dos nossos próprios olhos. Nós precisamos entender quem nós somos e para isso nós precisamos aprender, para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que há dentro de nós e que nós só vamos entender que há dentro de nós quando nós aprendemos, quando nós crescemos, né? Nós não podemos viver uma imagem de nós mesmos com base na visão dos outros. Nós temos que saber quem nós somos. Amém, igreja? Conta-se que Charlie Chaplin, ele participou de um concurso de sósia de Charlie Chaplin. Ele entrou no concurso e participou do concurso, o próprio Charlie Chaplin, e ele ficou em terceiro lugar. O que isso quer dizer? Que quando nós somos vistos pelos olhos dos outros, a gente não serve nem para ser a gente mesmo, porque as pessoas não sabem quem nós somos, e quem deve saber quem nós somos, antes de todos os outros, somos nós mesmos. Então nós precisamos entender que aprender é essencial na nossa vida, para que a gente possa entender a nossa vocação, para que a gente possa entender os nossos valores internos e externos, para que a gente possa desenvolver todo o potencial que há em nós. Sabia que existe um potencial dentro de você que precisa ser desenvolvido, né? E quando a gente traz isso para o aspecto espiritual da nossa vida, existe um grande potencial de fé, existe um grande potencial de poder, de amor, de vida, que precisa ser desenvolvido em você, mas para isso nós precisamos aprender. E eu linkei esse tema sobre o aprender a um outro tema que Deus está falando muito forte no meu coração, que é o tema da unidade. Qual foi o tema do aniversário da nossa igreja semana passada? Né? Unidade na diversidade e na adversidade. Então esse tema, irmãos, Deus tem falado muito conosco, por quê? Porque é um tempo que nós precisamos resgatar no coração da igreja o valor da unidade. Veio a pandemia e falou assim, não dá para ficar junto não, hein? Distância de no mínimo 1,5 metro, 2 metros, enfim, as pessoas elas começaram a viver um isolacionismo. E igreja, o significado de igreja, irmãos, está muito ligado à questão da unidade, porque você olha para a palavra de Deus, principalmente quando você olha ali para 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar da diversidade de dons, diversidade de ministérios, né, diversidade de operações, mas um só, o mesmo Espírito, que opera tudo em todos. Há diversidade de dons, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todos os dons em todos, né? Há diversidade de ministérios, mas um só é o mesmo Espírito. Há diversidade de operações, mas um só é o mesmo Espírito. E ele começa a falar dessa diversidade, ele começa a falar sobre a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Então eu quero nessa noite pensar com você sobre Efésios, a Sala Maturidade Cristã. Aqui tem um texto que leu, Efésios 4,13, né? Que fala da unidade da fé. Eu vou pedir para vocês abrirem agora em Efésios 4:2. Efésios 4:2. E nós vamos aprender sobre a unidade, o propósito da unidade, a função da unidade, o crescimento que existe dentro da unidade. Então eu quero convidar você a viajar comigo nas Escrituras, fazer um passeio na palavra de Deus, para que nós possamos entender na profundidade o que Deus quer falar conosco sobre aprender e sobre unidade, dentro dos dois propósitos. Porque, irmãos, não existe nem aprendizado e nem ensino se não houver primeiro o encontro, se não houver
a unidade, se não houver a união. Então, uma coisa depende da outra. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 2, eu não sei se todos acharam. Quem achou diz um amém aí bem forte para mim. Amém. Então diz assim, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 2, Davi está no jeito, faz horas, né? Então diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém, igreja? Irmãos, quando nós falamos de unidade, é interessante que a gente já começa aqui no versículo 2 e a gente é confrontado com termos fortes em relação à nossa vida espiritual. Termos fortes que são valores que são extremamente importantes para Deus. Humildade, mansidão, longanimidade, capacidade de suportar em amor. Só que nós temos 4 palavras ou 4 verbos, vamos dizer assim, que são importantíssimos, ou 4 substantivos fortes, né, que determinam muitas coisas em relação à nossa espiritualidade: humildade, longanimidade, mansidão, capacidade de suportar o outro em amor. Tudo isso faz parte do propósito da unidade. Então aqui, irmãos, fala que tudo isso está inserido no propósito que vem para o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando nós falamos em unidade, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, qual é a missão da igreja em relação à unidade do Espírito? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da Igreja Batista em Itatiaia em relação à unidade do Espírito? Gerar unidade? Criar unidade? Não. Guardar a unidade, porque essa unidade ela já foi gerada pelo Espírito Santo. A unidade ela já foi gerada, ela já foi construída, ela já foi produzida, ela já existe. Ela precisa ser guardada, preservada, ela precisa ser cuidada, né? Essa unidade já existe. Mas pastor, quando é que ela começou a existir? Quando você, eu, todos nós que estamos aqui levantamos a mão e dissemos: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. A partir daquele momento, eu e você fomos unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo criou uma ligação entre nós. O Espírito Santo criou uma ligação entre nós. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, nós nos tornamos parte da igreja. Nós nos tornamos parte da igreja universal. Não estou dizendo a igreja universal que nós conhecemos aqui, mas a igreja universal, que é a igreja de Cristo que está espalhada em toda a terra. Porque existe uma igreja universal, que é uma igreja que transcende as denominações. É aquela visão de reino. Não quer dizer se você é batista, assembleiano, presbiteriano, Sara Nossa Terra, enfim, nós estamos ligados em Cristo. Estamos unidos, mas você também passou a estar ligado com a igreja local, estabelecida pela unidade das pessoas com quem você caminha. No caso dessa igreja, você passou a estar ligado com as pessoas da Igreja Batista em Itatiaia, que é de Jesus. Então nós estamos ligados com Cristo, em Cristo. É uma unidade estabelecida no Espírito, é uma unidade estabelecida pela nossa conversão, pela nossa experiência de salvação em Cristo Jesus, selada com o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz: um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então a unidade, irmãos, ela é algo que nasceu de forma espiritual. Essa unidade que nós estamos falando aqui é uma unidade espiritual.
gerada pelo Espírito através da nossa conversão. Mas nós continuamos aprendendo algumas coisas, que existe uma diferença entre união e unidade. União e unidade. Às vezes as pessoas confundem e falam, não, mas união e unidade é a mesma coisa. Não é, irmãos. A união, ela é circunstancial. A união, ela pode ser para o bem e ela pode ser para o mal. A união, ela pode acontecer num dado momento em que você está com um grupo de pessoas para resolver uma questão, para desenvolver um objetivo. Resolvido aquela questão, alcançado aquele objetivo, aquela união, ela pode se desfazer, né? Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Você está no ônibus, o ônibus tem uma avaria, né, no meio do caminho. Todo mundo para ali para ajudar a consertar aquele ônibus, para que todos possam seguir o percurso. Mas depois que o ônibus seguiu o percurso, cada um chegou no seu ponto, cada um vai para a sua vida. Aquela união foi circunstancial. Então a união, ela compartilha o ambiente e a circunstância externa das nossas vidas. Agora a unidade não. A unidade, ela vai muito mais além. E aí a gente usa, eu gosto muito de usar, porque para mim não tem exemplo melhor do que esse, o exemplo das batatas, né? Então você pega aí um saco de batatas, coloca as batatas naquele saco, elas estão aparentemente unidas. Elas estão ali unidas. Aí então você pega aquelas batatas e agora coloca lá um grupo daquelas batatas numa panela. Você criou um ambiente de união. Elas estão ali unidas. Então a panela significa o ambiente da união. O ambiente da união pode ser a igreja, o templo. Vamos usar assim o termo mais correto. Pode ser o templo, irmãos. Pode ser que aqui hoje cada um de nós é uma batatinha que está dentro desse ambiente, tendo a oportunidade de desenvolver um tipo de união. Só que aí, quando você coloca a batata na panela, você também coloca a água. A água, ela é transparente, sim ou não, irmãos? A água é transparente, ou seja, ela representa algo invisível que está ali agindo nas batatas. Ela está ali limpando as batatas. Ela está ali gerando um elo de ligação entre as batatas. E a água nós comparamos com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, quando nós estamos aqui no ambiente reunidos, ela está sendo lançada. Aparentemente você não está vendo a palavra, você não está contemplando a palavra, mas ela está agindo em cada coração, alinhando os nossos pensamentos, alinhando o nosso entendimento, limpando o nosso coração da sujeira do mundo. Ela está fazendo algum trabalho dentro de nós, ela está fazendo algum trabalho na nossa vida. Só que aí você liga o fogo. O fogo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele começa a agir na água, e aquela água, ela começa a atingir uma temperatura diferente, e aquela água agora, juntamente com o fogo, começa a trabalhar nas batatas, para amolecer as batatas, porque existem batatas que são duras. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, eu acho que essa palavra é para você. Existem batatas que são duras. Eu acredito que no seu estado natural toda batata ela é dura, mas quando a água ferve, quando o fogo esquenta, ela amolece. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a quebrar a dureza do nosso coração, a dureza da nossa cerviz. E o fogo e a água vão também tirando a casca vai saindo com mais facilidade. Isso quer dizer que quando a palavra e o Espírito começam a trabalhar na nossa vida, tudo aquilo que é casca, tudo aquilo que é máscara, vai saindo. E aí a batata, ela começa a ficar mais pronta, né, para aquilo que ela ainda vai vivenciar ali à frente. Então, depois que a batata foi colocada num ambiente de união, depois que ela foi submetida à água, ao fogo, e ela já perdeu ali a sua casca, e agora ela está amolecida, ela vai para uma etapa onde ela é colocada na mão daquele que vai trabalhar a batata e vai unir todas aquelas batatas. De repente haviam 6 batatas, mas aí aquelas batatas são espremidas, são prensadas, são esmagadas juntas, e aí você vê que de 6 batatas nasce uma nova forma, uma forma única.
e você não vê mais 6, você só vê o que, irmãos? Uma nova estrutura. Uma nova estrutura. A unidade, diferente da união, ela não compartilha o ambiente, ela compartilha os valores internos da nossa vida. Ela compartilha o que nós carregamos aqui dentro. Quando nós aprendemos a viver em unidade, irmãos, compartilhando aquilo que é interno, quando nós aprendemos a nos relacionarmos com os outros, compartilhando aquilo que é interno e vivendo em torno daquilo que é interno, nós começamos a viver não mais união, nós começamos a viver unidade. Vamos dizer assim, um grupo que defende a questão de lutar contra o racismo. Independente de onde eles estejam, se eles se conhecem ou não, eles têm uma causa em comum. Sim ou não, irmãos? Eles têm unidade? Tem unidade? Sim, porque eles defendem uma causa, eles lutam por ela, eles conhecem quais são as causas que precisam ser defendidas. Qual é a causa da igreja? Qual é a causa da igreja? Qual é o valor interno que nos une e que faz de nós um só? Qual é o valor interno que nos une? A nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Por que nós temos unidade? Porque nós acreditamos no mesmo Salvador. Qual é a nossa causa, irmãos? Levar a salvação aos perdidos através do Evangelho de Cristo, e depois estabelecer o reino de Deus na terra, vivendo o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa causa. Como igreja, quando nós vivemos em torno desses ideais, e quando nós somos fiéis a esses ideais, e quando nós nos unimos com outras pessoas que mantêm essa mesma fidelidade aos ideais da fé, aos ideais de proclamar o Evangelho, aos ideais de viver o Evangelho, nós começamos a viver a experiência de nos tornarmos um no Senhor. Sabe qual é o ideal da unidade? É que nós, independente, irmão, das diferenças étnicas, raciais que nós temos, seja o judeu, o grego, o brasileiro, o japonês, o africano, ou das diferenças de gênero, seja homem ou mulher, o ideal da unidade é que todos nós sejamos um em Cristo Jesus. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O ideal da unidade é fazer de nós todos um só, é fazer de todos nós um só em Cristo Jesus. A união muitas vezes acontece como nós estamos aqui, partilhando de um momento, de um ambiente, mas muitas vezes nós vamos para a nossa casa e não levamos nada do outro para a nossa casa, não levamos as lutas do outro conosco, não levamos as preocupações do outro conosco, não levamos os problemas do outro conosco. Isso mostra que a gente só tem união, a gente não tem unidade. Porque unidade, irmão, é eu sair daqui preocupado com a vida do irmão Jorge, sabendo que ele tem uma dificuldade, eu levo aquilo comigo para minha casa e eu começo a orar por ele. Por quê? Porque nós estamos em unidade. Unidade, irmãos, é algo muito forte, que vai além da questão física da união. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tenho vou dizer assim que seja um discípulo, mas alguém que nasceu na fé aqui em Campo Grande, através do nosso ministério. Esse rapaz chama-se Peterson. Quem lembra do Peterson aí? Onde, gente? Eu converso com o Peterson direto, irmãos. E aí, quando a gente conversa, parece que a gente está morando junto e conversando todo dia, porque a gente pensa a mesma coisa, a gente concorda nas mesmas posições sobre os ideais da fé cristã, sobre a educação de filhos, sobre a questão da heterossexualidade, da homossexualidade, essas discussões que estão tendo aí, né, Burger King, enfim, quando a gente conversa, interiormente, os nossos valores, eles são muito compatíveis. Então, por exemplo, se o Peterson voltasse de São Paulo hoje para Campo Grande,
eu não teria dificuldade nenhuma de estar com ele na igreja, de trabalhar com ele na igreja. Por quê? Porque eu sei quais são os valores que estão dentro dele e que são muito compatíveis com os valores que eu carrego dentro de mim. Agora tem gente que está do seu lado, com quem você conversa, às vezes constantemente, que você tem um pé atrás, porque interiormente, por mais que uma pessoa esteja perto de você, você sente que ela não concorda com você. Você sente que existem barreiras entre algumas coisas que você pensa e aquela pessoa pensa. Então a gente tem uma aproximação, a gente está junto, a gente tem união, mas a gente não tem unidade. Irmãos, unidade é muito forte, irmãos. Quando Deus falou comigo nesse tema, para ser trabalhado na igreja, eu queria entrar mais fundo nesse tema, né? Eu queria entrar mais fundo, como eu estou entrando com os irmãos hoje. Unidade é algo que, se nós como igreja entendermos o que é unidade, muita coisa vai mudar na nossa vida, muita coisa vai mudar nos nossos relacionamentos, muita coisa vai mudar dentro da igreja, porque unidade nos leva além, nos leva a transcender as barreiras da união. Às vezes a gente só está tendo união, irmãos, e união é uma coisa que não produz no reino de Deus. Quando Jesus, ele chamou os discípulos para estar com ele, para andar com ele. Irmãos, igreja, qual é o significado de igreja para você? Um templo bonito como esse? Eu vou dizer que é bonito, sim, é bonito, né? Um templo com paredes, um altar, ministério de louvor, cadeiras. O que é a igreja para você? Irmãos, se nós voltarmos lá atrás, quando Jesus andava com seus discípulos, não tinha templo. Tinha templo, irmãos? Tinha templo, irmãos? Não tinha templo. Tinha ministério de louvor, irmãos? Tinha EBD? Tinha curso teológico para formação de pastor? Irmãos, não tinha nada disso. A igreja era, na sua essência, a igreja estava fundamentada, na sua essência, na capacidade que os discípulos tinham de se relacionar em amor uns com os outros e com Jesus. A igreja, ela era medida pela capacidade de nos relacionarmos em amor com aqueles que andavam do nosso lado. E como que esses relacionamentos eram medidos? Pela capacidade de nós correspondermos ao outro em amor, no sentido de ser ajuda na vida do outro quando o outro precisasse da gente. Na capacidade de corresponder ao outro, na condição de ser apoio na vida do outro quando o outro precisasse ser apoiado pela gente. Hoje nós temos altar, nós temos templo, nós temos luz, nós temos fumaça, nós temos tudo isso, mas muitas vezes nós não temos apoio, nós não temos suporte, nós não temos ajuda das pessoas que caminham ao nosso lado, porque nós estamos tendo união, mas nós não estamos tendo unidade. Nós podemos ter tudo isso, e é importante ter, mas não é o mais importante. Isso aqui é bom para a primeira fase, que é a união, porque a unidade precisa ser trabalhada através da união. Por isso que muitas vezes eu sou chato. Gente, tem que vir para o culto, tem que ouvir palavra. O crente hoje é muito desleixado com a questão de ouvir palavra, de ser ministrado, de receber a palavra de Deus. Por quê? Porque o crente hoje ele acha que ele sabe tudo. Ele se autopastoreia, ele vai para a internet, ele ouve os youtubers, os pastores de plantão de 5 minutos, mas muitas vezes ele não quer receber a palavra que o Senhor quer ministrar na vida dele através dos líderes que Deus colocou ali naquele local para gerar uma unidade de vida. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos entender o valor de tudo isso na nossa vida, senão a gente vai ficar que nem aquele crente, isopor na água, boiando a vida inteira. O tempo está passando para mim, e eu até agora não entendi o que Deus quer de mim. Eu até agora não entendi por que eu estou nessa igreja. Eu até agora não entendi o valor da vida do meu irmão na minha vida. E nós precisamos entender isso. Então a unidade, irmãos, ela precisa ser guardada no vínculo da paz. E para isso nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, nós já aprendemos que existe diferença entre união e unidade. Amém? Todos entenderam aí?
Amém. Segundo, nós precisamos entender que as diferenças, preste atenção no que eu vou dizer agora, nós precisamos entender que as diferenças que nós temos não são um problema. As diferenças que nós temos não são um problema, mas um fator indispensável para o crescimento e para a interdependência de cada um de nós para o crescimento do reino de Deus. Então, as diferenças não são problema. As diferenças não são problema, elas são uma solução. Nós precisamos entender que é necessário que haja diferenças entre nós. Por que, irmãos? Porque o corpo, ele não é formado de um só membro. Se você ler lá em 1 Coríntios 12, você vai ver que Paulo fala muito profundamente sobre isso. Ele diz assim: o pé não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem o olho não pode dizer à boca, não tenho necessidade de ti, porque todos nós precisamos uns dos outros. Vamos imaginar aqui, irmãos, que eu precisasse, que tivesse um copo de água aqui na minha frente, e eu precisasse tomar essa água. Eu precisaria olhar para o copo de água, sim ou não? Pegar o copo de água e beber. Vamos imaginar que eu não tivesse visão, eu perdesse a minha visão. Ficaria fácil para mim pegar esse copo de água, irmãos? Eu ficaria tateando. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver onde está o copo de água. Agora vamos imaginar que eu perdesse os dois braços. Eu estou vendo, mas e aí? Como é que eu vou tomar essa água? Como é que eu vou levar ela à boca? Agora vamos pensar numa terceira opção. Tenho olhos, tenho mãos, mas não tenho boca. Por onde vai entrar essa água, irmãos? Não se atreva a dizer. Irmãos, os irmãos estão conseguindo entender que assim como o corpo precisa ter diferentes membros, a igreja precisa ter diferentes crentes. Vou repetir: assim como o corpo precisa ter diferentes membros com diferentes funções, a igreja precisa ter diferentes crentes com diferentes características, com diferentes dons, com diferentes ministérios. Irmãos, por quê? Porque através das nossas diferenças nós podemos acrescentar crescimento na vida um do outro. Eu lembro do pastor Edil. Eu e ele somos muito diferentes em muitas coisas. Eu sou um pastor que vim de uma igreja pentecostal para o meio batista. Então eu vivo os dons do Espírito Santo. A gente fala em língua, a gente busca. O Edil é um pastor que ele sempre foi batista, né? E ele nunca teve assim, nunca buscou essa experiência. Ele falava assim: pastor Gaudilei, eu não entendo esse negócio de vocês falar em língua lá, mas eu sei que você é de Deus, porque eu não te julgo pelos dons, eu te julgo pelos frutos. E os frutos que a sua vida produz dizem que você é uma pessoa de Deus. E eu gosto de andar com você porque quando eu ando com alguém que é diferente, eu aprendo. Agora quando eu ando com alguém que é igualzinho a mim, a gente não sai do lugar. Você já parou a pensar, irmãos? A igreja ela tem pessoas com diferentes idades, sim ou não? O que os mais velhos têm que os mais novos não têm? Além de reumatismo às vezes. Experiência. Quantos jovens dão cabeçadas e mais cabeçadas e mais cabeçadas na vida porque não querem ouvir os mais velhos? Sabe por quê, jovens? Os mais velhos já passaram por onde você está passando. Então quando alguém que é mais velho que você está vendo que você está passando por um caminho que vai te levar para um buraco, ele já sabe que tem um buraco lá na frente. O que ele faz? Ele te avisa. Só que o jovem ele fala: não, mas eu que mando na minha vida. Então vai lá e cai no buraco e ora para achar alguém para te tirar de lá depois, né? Mas quando a igreja tem esses dois públicos, um aprende com o outro.
Agora vamos imaginar que nós tivéssemos uma igreja só de pessoas acima dos 60 anos. Ia ter culto na pandemia, irmãos? Não ia ter como, né? Por quê? Porque enquanto os mais velhos têm experiência, sabedoria, a força e o vigor está com quem? Está com jovens. E uma igreja, ela não precisa só de experiência, ela precisa também de força e de vigor. Jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. A força está com vocês. Quando eu digo para você, a força está contigo, tem nada a ver com guerra nas estrelas. Estou dizendo que a palavra de Deus diz: sois fortes e já vencestes o maligno. É a força de Jesus, está contigo. Ou seja, a unidade, ela promove crescimento através das nossas diferenças. Irmãos, dentro da igreja tem crente que é do reteté, mas também tem crente que é só do estudo. Tem ou não tem, irmãos? Tem crente que, não, pastor, eu não gosto muito desse negócio de reteté, meu negócio é teologia, a palavra, né? Amém, né? E tem outro que, pastor, aleluia, né? Tem, e tem que ter, irmãos, porque um aprende com o outro. Um põe fogo no outro e o outro põe juízo no outro. Porque, irmãos, não adianta a gente crescer só nos dons, sem doutrina, a gente fica aéreo e vulnerável às heresias, sim ou não? Mas também a gente não pode ficar só na palavra, porque senão a gente fica cético e frio. Então nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio. E o equilíbrio ele vem através da unidade. Nós temos que entender que existe uma palavra que é chave para nós vivermos bem em relação às nossas diferenças. Sabe qual palavra que é essa, irmãos? Respeito. Eu tenho que respeitar o outro como ele é. Eu tenho que respeitar o outro com os dons que ele tem, com a característica que ele tem, com a maneira que ele tem de aprender, como assim também ele tem que respeitar a minha individualidade. Mas nós dois juntos podemos fazer a obra de Deus ser muito mais rica, podemos fazer a obra de Deus ser muito mais excelente, quando nós usamos as nossas diferenças para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja, para o crescimento da obra. Então as diferenças, elas não são um problema, elas são, irmãos, uma solução para os problemas, quando nós entendemos que todas as diferenças estão debaixo do amor de Cristo. Às vezes as pessoas ficam brigando demais por causa de diferenças. Na igreja nós temos pessoas de cor de pele preta e de pele branca. Mas se você furar a veia de cada um deles, vai sair o sangue de que cor? O sangue é igualzinho, irmãos, é vermelho. E o sangue de Jesus é vermelho. E esse sangue de Jesus está sobre toda a nossa vida. Nós precisamos entender que a maior causa da nossa vida é a causa de Jesus, e não as nossas causas pessoais. O que quebra a nossa unidade? É nós começarmos a colocar a nossa causa acima da causa de Cristo. É a minha independência financeira, são as minhas outras causas pessoais, e aí eu começo a me afastar da presença de Deus. Então, duas coisas nós já aprendemos: existe diferença entre união e unidade, amém, irmãos? As diferenças não são problema, amém, irmãos? Terceiro, nós temos que aprender para guardar a unidade. Eu estou fazendo uma pregação meio estudo aqui, não sei se os irmãos perceberam, estou sendo bem didático, né? Bem professor. Então, para nós aprendermos, terceiro ponto, para guardar a unidade no vínculo da paz, nós precisamos aprender que a falta de sintonia espiritual pode quebrar a unidade e ser um problema quando nós precisamos uns dos outros. Falta de sintonia espiritual, irmãos. Eu me lembro de Jesus no Getsemane com os discípulos.
Jesus estava ali preocupado com a questão de ir para a cruz. E Jesus ele vai orar, e ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, e os outros discípulos também. E aí ele vai orar, e diz a palavra de Deus que Jesus, ele vai orar e os discípulos vão dormir. Aí Jesus vai orar e ele volta, de novo os discípulos estão dormindo. E aí Jesus diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo? E ali a gente vê que existe uma diferença de sintonia, sim ou não, irmãos? Jesus estava em sintonia com as coisas espirituais, e os discípulos estavam em sintonia com as coisas da carne, preocupados em satisfazer os desejos da carne, preocupados demais em atender às necessidades da sua carne, e eles deixaram de lado Jesus. Eles deixaram de lado, irmãos, o Mestre, o Senhor de toda a glória. Eles deixaram de lado. Por quê? Porque havia uma falta de sintonia entre Jesus e seus discípulos, não por culpa de Jesus, mas por culpa dos discípulos. Eu pergunto para os irmãos, uma perguntinha só para você pensar: será que nós, às vezes a gente vai julgar os discípulos aqui, mas eu pergunto, será que cada um de nós que está aqui, muitas vezes não estamos deixando de cuidar de coisas espirituais, porque estamos preocupados demais com as coisas materiais da nossa vida? Sim ou não, irmãos? Quem está preocupado em ganhar dinheiro aí? Pode levantar a mão, irmãos. Quem está preocupado em ganhar dinheiro? Tem gente que levanta-se até com medo, né? Irmãos, todos nós temos essa preocupação. Todos nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, porque se não ganhar dinheiro a gente não paga Energisa, não paga Água de Guariroba, Casas Bahia, Riachuelo, e por aí vai. A gente precisa. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Buscai primeiro o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. O que vai acontecer com as demais coisas? Serão acrescentadas. Sabe o que acontece com a gente? Por falta de sintonia espiritual, a gente quebra a nossa unidade com Deus. A gente quebra a nossa unidade, por quê? Porque nós começamos a priorizar o material, a priorizar o que é físico, a priorizar aquilo que é da terra, e esquecemos de priorizar o que é espiritual. Deixamos de lado oração, deixamos de lado servir a Deus, deixamos de lado ministério, porque nós estamos atentando demais para a necessidade da nossa carne. Olha só como que a unidade, ela fica ferida. Imagina um marido e uma mulher, não vou longe não vou falar de igreja, vou falar do primeiro relacionamento, o relacionamento primário, que é o marido e uma mulher. Se a mulher gosta de orar, de buscar a Deus, priorizar as coisas de Deus, mas o marido só pensa em dinheiro, eles vão desentender ou não, irmãos, em algum momento? Vão ou não vão à igreja? Vai ter desentendimento, vai ter briga, vai ter discussão, um vai querer interferir na vida do outro. Mas você só pensa em ganhar dinheiro, você tem que orar mais, homem. Não é assim? Às vezes a mulher fala assim, né? Às vezes fala assim, são diretas, tem que orar mais, você não vai na igreja. E o marido, você só pensa em orar, vem me ajudar, olha as contas. Ou seja, cada um vai ver o seu lado. Nós precisamos entender que aí quebra o que? A unidade. Agora, quando ambos estão entendendo o que é prioridade, marido e esposa, nossa prioridade é servir o Senhor, mas nós juntos vamos ganhar dinheiro sim. Quando nós estivermos focados nisso, nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar dinheiro sim, mas a prioridade é essa. As brigas diminuem, os problemas diminuem, as dificuldades diminuem. Por quê? Porque a unidade, ela sara os relacionamentos, ela cura. Nós precisamos entender que a unidade vem antes de muitas coisas que nós queremos fazer, e só vamos fazer se tiver unidade. Essa igreja precisa crescer. Como é que ela vai crescer? Se nós tivermos unidade. Amém, igreja? Se nós tivermos unidade. Quarto ponto, irmãos, precisamos aprender que o amor só pode ser entendido através da unidade entre duas ou mais pessoas.
Amar, um dos maiores desafios da vida é amar. Você sabia? Você acha que amar é fácil, irmão? Ai, meu coração está batendo por aquela pessoa. Conhece ela 1 ano, 2 anos, você vai ver seu coração vai ficar batendo do mesmo jeito. De repente você vai sentir que não pensava que era assim, né? Porque amar não é sentimento, amar é um aprendizado. Nós temos que aprender e decidir amar o outro todos os dias, com as suas dificuldades, com as suas diferenças, com as suas manias. Amar é um desafio. A gente romantiza demais o amor. O amor é um desafio. Por que tem muito divórcio, irmãos? Por que tem muito divórcio? Porque as pessoas estão desaprendendo de amar. Então nós precisamos ter unidade para aprendermos a amar. Primeiro, porque o discipulado cristão denota sofrer com os erros do discípulo sem abandoná-lo. Jesus, ele abandonou os 12 irmãos. Os 12 abandonaram ele, mas Jesus foi atrás de volta, foi ou não foi? Olha só, anota aí. Jesus sofreu com a inconstância dos discípulos. Jesus sofreu com a lentidão dos discípulos em aprender o que ele ensinava. Jesus sofreu, irmãos, com o abandono dos discípulos. Jesus sofreu, irmãos, com a traição dos discípulos. Eu pergunto para os irmãos: imagina você traído, abandonado, convivendo com alguém que você fala, mas não aprende. É fácil amar, irmãos? Mas Jesus amou. E Jesus não desistiu daquelas pessoas. Por que você quer desistir das pessoas que Deus colocou na sua vida? Por que você quer desistir tão rapidamente de amar o seu irmão? Está faltando mais Jesus em você. Está faltando mais Cristo em nós. Porque, irmãos, não é fácil. Mas amar é isso. Amar é permitir que o outro erre só para que você exerça perdão. Amar é você dizer: você pode errar comigo sim, porque eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso exercitar perdão. Porque amar não é só você receber coisas boas e dar coisas boas. Às vezes você tem que entender que amar é você receber uma coisa ruim e dar uma boa em troca. É assim. Mas você só aprende isso quando você tem unidade. Então, o discipulado cristão implica nisso. Eu tenho que entender que eu tenho que discipular vidas, permitir que elas falhem, permitir que elas errem, mas não desistir delas, porque Jesus não desistiu de mim, porque Jesus não desistiu de você. Quanto trabalho você já deu para Jesus? Vou perguntar de novo: quanto trabalho você já deu para Jesus? Com a sua incredulidade, com as suas manias, com a sua inconstância, com a sua mania de prometer e não cumprir. Quanto trabalho você já deu para Jesus? Agora você acha que ele desistiu de você? Apesar de tudo isso, ele está dizendo assim: eu te amo e vou continuar trabalhando contigo até o fim, porque aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia final. Deus não para na metade. Você não vai ser uma obra inacabada. Você não vai ser uma obra pela metade. Deus vai te construir por inteiro ou por inteira, porque Ele começou uma boa obra na tua vida. Então nós precisamos entender: unidade é essencial, porque nós precisamos aprender a amar as pessoas. É essencial, porque através da unidade nós matamos o espírito de Caim que está em todos nós. Sabia que cada crente carrega um pouquinho do espírito de Caim? Quem foi Caim? Caim foi o cara que matou o seu irmão. Por que ele matou o seu irmão? Inveja, ciúme, egoísmo, desejo de ser agradado e não de agradar, falta de domínio sobre o pecado. Irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de ter inveja do outro, ciúme do outro, de desejar o mal do outro, quando nós permitimos que essas coisas estejam dentro de nós. Quando eu permito que ciúmes, inveja, ingratidão,
falta de amor comece a aparecer na minha vida, no meu relacionamento com o meu irmão. Agora, quando eu tenho unidade com o meu irmão, eu não tenho tempo para ter inveja dele, ciúme dele, raiva dele, porque nós estamos unidos em Cristo. O espírito de Caim nem sequer se manifesta. Fala para o seu irmão aí, mata o Caim que está em você. Mas em último lugar, irmãos, eu tenho que encerrar. Sei que já, agora nós estamos com horário, toque de recolher mais para longe, né? Então posso ficar mais tranquilo. Mas encerrando, para que a gente possa guardar a unidade, nós precisamos aprender a dar uma segunda chance para as pessoas que muitas vezes não atendem às nossas expectativas. É necessário darmos uma segunda chance. Quantos aqui já ouviram falar de Paulo e Barnabé? Vocês sabiam que eles brigaram? Irmãos, é interessante a história de Paulo e Barnabé. Você vai ler ali no livro de Atos, que eles se unem e eles constroem uma unidade tão linda, tão bonita. Eles saem juntos na primeira viagem missionária, e só se falava de Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé, para tudo quanto é lado era Paulo e Barnabé. Só que quando chega em Atos 15, de 36 a 40, quando eles estão se preparando para a segunda viagem missionária, Barnabé diz assim: vamos levar João Marcos conosco. Paulo diz: não vamos não, porque ele nos abandonou na primeira viagem lá em Panfilha, eu não aceito ele. Barnabé falou: você não aceita ele? Então estou fora também, irmão. Então você rejeitou Marcos, você está rejeitando a mim. Vocês conseguem entender que muitas vezes problemas de relacionamento surgem de atitudes como essa? Porque, irmãos, vamos analisar aqui algumas coisas. Paulo poderia ter dado uma segunda chance, sim ou não? Olha, ele errou. Mas vamos fazer o seguinte: vamos levar esse Marcos com a gente. Só que Paulo, eu imagino Paulo aqui, irmãos, aquele Paulo no início do ministério. Sabe aquele Paulo que está começando a ser usado por Deus, está novo no ministério, e aí ele se acha assim, super espiritual. Marcos não está no nível da gente, ele pisou na bola, então ele não está no mesmo nível. Nós somos os bambambam. Então ele não pode caminhar conosco agora. Aí o que aconteceu? Ele desprezou Marcos, ele desprezou João Marcos. Só que quem tomou as dores de João Marcos, irmãos? Quem tomou as dores de João Marcos, irmãos? O Barnabé. Você sabia que quando você despreza alguém na igreja, você não fere só aquela pessoa, mas você fere também as pessoas que gostam daquela pessoa? Vou repetir: quando você fere alguém na igreja, quando você despreza alguém dentro da igreja, você não toca só na vida daquela pessoa, você toca na vida das pessoas que gostam daquela pessoa. Quem que eu vou usar de exemplo aqui? Estou procurando a Isadora e o Gabriel. Bom, vamos lá. É que o Lars está sendo muito usado de exemplo pelo Lucas. Eu vou usar outro exemplo aqui. Vamos supor que alguém despreza a Adriana dentro da igreja, maltrata a Adriana. Como é que você vai se sentir, Jorge? Feliz? Triste? Vai ficar triste. Por quê? Porque está tocando na sua esposa. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo tantas coisas religiosas para Deus, mas estamos pecando nas coisas mais básicas. Às vezes nós achamos que o outro não está à nossa altura. Essa pessoa não prega como eu, não ensina como eu, não canta como eu, não toca como eu. O que eu faço? Eu desprezo. E aí?
eu estou quebrando a unidade. Eu estou quebrando a unidade. E aí, irmãos, olha só, o que o apóstolo Paulo, depois que ele passa por muitas experiências, ele cresce, ele amadurece. Lá em 2 Timóteo 4,11, quando ele conversa com Timóteo, ele diz assim, ó, traz os pergaminhos para mim, traz isso, traz aquilo. Aí ele diz assim, ó, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Em Atos 15, Marcos não servia. 2 Timóteo 4,11, Marcos é muito útil, traz ele para mim. O que acontece aqui? Ele se arrepende, põe a mão na consciência, entende que precisa restabelecer a unidade com aquela pessoa que lá atrás ele não quis dar uma segunda chance. Irmãos, como igreja nós precisamos dar uma segunda chance, uma terceira chance para as pessoas na nossa vida, porque essas pessoas são de Deus na tua vida, amém, irmãos? Porque senão você pode passar a vergonha de lá na frente ter que reconhecer que você errou. Você pode passar a vergonha de lá na frente ter que reconhecer que eu estava errado, essa pessoa me é útil e preciosa. Tudo isso implica em unidade. Então nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: vamos aprender a amar mais, vamos aprender a valorizar mais uns aos outros, e tudo aquilo que Deus pode criar e construir através do relacionamento de unidade que como igreja nós precisamos ter em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Podemos fazer isso, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento.